Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Semana passada eu estava falando sobre o Tolkien e o seu maravilhoso Hobbit e eu fiquei meio que esquentado com uma situação com relação aos autores russos. Para mostrar para vocês que eu não estou doido, que eu não estou falando loucura, dá uma olhada nessa manchete aí. Universidade italiana cancela curso sobre Dostoiévski por causa da guerra da Ucrânia. Ou seja, o Ocidente está doente. O Ocidente está doente e ainda não compreendeu os processos de modificação do cenário, digamos, do cenário social no nível mundial. Modificação de cenários, inclusive, de contextos geopolíticos. Enquanto o Ocidente não entender que as práticas que ele vem tomando, principalmente em alguns absurdos culturais e percepções que para muitos parecem inovadoras, mas são retrógradas, nós teremos problemas sérios nos próximos anos, tá? Eu diria que nós nem tanto, mas a Europa e Estados Unidos vão sofrer, e eu falo isso com o risco do titio algoritmo querer me pegar. Fala-se muito das ditaduras dos grandes países da Ásia e se esquece de uma certa ditadura digital que está em tudo quanto é lugar, e nada mais então atual do que falar de Fyodor Dostoiévski e a sua obra Memórias do Subsolo, tá? Eu fico imaginando, porque o tradutor desta obra é o Boris Schneiderman. O Boris Schneiderman, eu não sei se ele é russo com ascendência ucraniana ou se ele é ucraniano com ascendência russa, mas foi um grande estudioso da cultura russa, da tradição russa. Ele veio para o Brasil em 1941, vai se naturalizar brasileiro, vai lutar pela FEB também em 1940. Eu acho que ele veio até um pouco antes, e foi um cara renomado, recebeu o prêmio Jabuti, recebeu vários prêmios da Academia Brasileira de Letras, um russófono espetacular, um conhecedor, e que faz boa parte das traduções das obras da editora número 34. Inclusive é dele o prêmio dele ter trazido a nós a perspectiva de ultrapassarmos das traduções de transição. O que é a tradução de transição? É aquela que você é obrigado a traduzir uma obra a partir de um segundo idioma que não o do autor. Normalmente essas obras aqui russas eram traduzidas para o francês, do francês e não do russo diretamente. E o Boris Schneiderman acabou dando um salto em relação a isso. Você tem uma obra espetacular do Dostoiévski. Muita gente fica dizendo aqui que ele é o precursor do existencialismo. Não é bem assim. Ele vai se influenciar uma segunda onda do existencialismo, até uma terceira onda do existencialismo, que vai cair lá na França, nos existencialistas franceses. O Jean Paul Sartre faz parte disso, mas não necessariamente, gente, ele é o precursor do existencialismo. Ele é influenciado por um cara que vem antes dele, que é o Søren Kierkegaard, né? Então o existencialismo em Kierkegaard, ele tem uma outra constância, ele tem uma outra amplitude. Então a visão do Kierkegaard é uma visão da angústia, e o existencialismo nasce justamente desse tipo de contexto da angústia, da existência do ser humano, da perspectiva do qual você precisa estar comprometido dentro de uma razão de poder elocubrar e fazer o seu caminho, tendo sobre a sua métrica algumas condições que eu já vou falar um pouquinho sobre isso melhor. Mas o Kierkegaard também vai trabalhar muitas questões da angústia, tá? Você tem, por exemplo, dá para pegar aqui Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e fazer uma relação muito grande com o texto A Repetição, do Søren Kierkegaard. Diários de um Sedutor, de certa forma, faz muito, e Temor e Terror, tá? Uma obra do Kierkegaard de 1843, que vale muito a pena você estar lendo
e, obviamente, o conceito da angústia, que é uma obra posterior, em 1844. O Kierkegaard ele vai ter essa visão de existencialismo, estudando a existência do ser humano e defendendo que o indivíduo é dotado de liberdade para traçar o seu próprio destino. Só que, nesse movimento onde eu trato e defino o meu destino, em Kierkegaard há um paradoxo, como em Dostoiévski também, o paradoxo do teísmo, porque eles acreditam em Deus enquanto você tem um existencialismo que é ateu. Então é de Kierkegaard que vai trabalhar o salto no escuro como um elemento de existência, do qual o escuro é um indefinido, onde você vai construir algo que você ainda não tem por completo. Mas é dele a frase que o salto no escuro, efetivamente, ele tem validade quando ele está aplicado sobre a questão de fé. Então, fé é um salto no escuro nas mãos de Deus. O que você vai afirmar? Que a angústia é o cerne da nossa existência. Ela é a disposição do espírito diante da liberdade de escolhas. Então, é como eu me comporto diante de tantos elementos de escolhas, de tantas questões que me passam e, de certa forma, me sufocam se eu não tenho efetivamente uma base de consciência de mim mesmo, daquilo que eu sou, por aquilo que eu quero fazer, né? Se a gente olha para um precipício, como ele dizia, nós sentimos uma vertigem diante de possibilidades das mais diversas e sentimentos também das mais diversos que vão se aplicar sobre mim, sobre você. E esta visão do precipício, ela projeta um elemento de liberdade, porque quando você olha do precipício e você vê todo aquele espaço vazio à sua frente, ele tem um elemento de liberdade. Porém, a gente precisa saber se vale a pena pular, saltar ou não para esse vazio. E aí, no caso do Kierkegaard, um teísta, ele insere a questão da fé, ele traz para si a figura de Deus, ele faz uma construção muito interessante, e é dele, sim, ele é o pai do existencialismo. Já com um outro elemento que tem muita relação com o Dostoiévski, que é o niilismo, né? O niilismo é justamente uma visão muito vazia, de que nada efetivamente tem o seu valor em si mesmo e nada pode explicar as nossas vivências, né? Então, o niilismo ele vai, de certa forma, vir contrariamente ao idealismo alemão, por exemplo, né? Ele vai bater em Fichte, vai bater em Schelling, vai pegar Kant, vai torcer Kant, a ideia, por exemplo, do próprio Nietzsche de sobrepor as funções sociais que nos são impostas, o super-homem, que é aquele que não vive acerca de fundamentações e informações que ora tenham sido colocadas a eles, diria Kant, a priori. Tem um livro dois livros que eu gosto muito, na verdade são 4 livros, né, porque são 3 volumes. Os Escritos da Educação, do Friedrich Nietzsche. Ele vai tratar muito sobre essa questão efetiva de você formar os alunos e ter os alunos uma formação a partir da sua compreensão de mundo em si mesmo, poder romper com os padrões tradicionais. E você vai ter também os escritos políticos, que justamente colocam para baixo toda e qualquer afirmativa idealista por ela própria, né? O Nietzsche era sempre um cara muito inquisitor e mais, foi um cara apaixonado por Fyodor Dostoiévski, inclusive por esse texto, tá? Tem um cara que eu queria estar indicando para vocês, o Stefan Zweig. Ele tem aqui Dostoiévski, sua vida e obra. O Zweig traz algumas questões muito importantes. Quando você vai olhar aqui na orelha do livro, vem falando um pouquinho do prólogo e do Sitzenleben, né, do ambiente que o Dostoiévski estava quando ele escreveu esse livro aqui. Diz esse livro, diz a orelha desse livro, que Dostoiévski, quando estava escrevendo esta obra, ele estava escrevendo altamente impactado pela doença da mulher que veio depois a morrer. Só que o Zweig vai além disso. O Zweig fala 2 situações que eu achei extremamente interessantes e que me deram mais clareza com relação à releitura desse livro aqui. Ele diz que, primeiro, não só a mulher dele morreu, mas nesse período morreram ao mesmo tempo a mulher, o irmão, que Dostoiévski tinha muita afinidade, e um cara que ajudava o Dostoiévski na elaboração das obras, quer dizer, na edição das obras. E isso foi um impacto muito grande no meio de todo esse ambiente. É
por isso que o Dostoiévski fala sempre contra os alemães. O que é isso? Vou chegar lá para fazer a junção com a questão do próprio Kierkegaard. Tá? O que você tem fundamentalmente sobre uma influência crítica do Dostoiévski ele é um niilista, sim, ele é um niilista, mas ele é um niilista em parte, porque ele define algumas razões da sua própria existência e constrói isso a partir dessa relação espiritual que ele tem com Deus e faz com que ele não fique calado nem mesmo para o Império Russo, como também para a Igreja Ortodoxa. E aí vem a segunda situação que o Zweig vai colocar para a gente, Stefan Zweig vai colocar para a gente, é o fato da ideia da masmorra e a ideia do subsolo, porque quando esteve preso na Sibéria, o Dostoiévski viveu em alguns momentos naquele local em subsolos, na prisão dele, em alguns lugares em subsolo. Você está vendo aqui uma foto que eu estou botando da região onde ele estava, da prisão onde ele estava, mas aí não é o subsolo, mas dá para você entender mais ou menos o número de corpos enjaulados, próximos uns aos outros, e aí isso vai servir como fermento para a construção de um texto elaborativo interessantíssimo. Uma outra coisa que a gente tem que estar olhando, você vai ver, de vez em quando ele fala sobre Crystal Palace, e o Dostoiévski também tem uma ironia. Ele nasce em São Petersburgo. São Petersburgo, a cidade construída por Pedro Grande, ela é construída dentro do arcabouço do racionalismo e da ideia da ciência como elemento vital para a evolução humana. Tá certo? O Crystal Palace na Inglaterra tem as mesmas condições, os mesmos objetivos. O próprio Dostoiévski nasce numa cidade que tem por si uma fundamentação e influência muito grande justamente de todo esse processo. Tá? Por isso que muitas vezes nos livros você vai ver sobre temas sobre 2 mais 2 é igual a 4, e ele vai querer romper isso porque ele quer romper com qualquer fundação que limite ao homem as suas escolhas. Ele diz, olha, eu posso sim, ao invés de 2 mais 2 ser igual a 4, eu posso achar que ele é 5 e seguir como 5, desde que eu me interprete dentro desse processo todo. E aí ele tem uma luta, e ele deixa isso muito claro nas próprias obras, eu vou falar um pouco do livro já já. O texto, ele vai bater de frente com o Nikolai Chernyshevsky, quando ele vai escrever O que Fazer. O Chernyshevsky foi um dos grandes fundadores daquilo que depois seria a Revolução, ou influenciadores daquilo que depois seria a Revolução Russa. Não sei nem se agora o nosso querido algoritmo vai deixar eu falar isso. E ele tem um herói chamado o Ramchevich. A relação dele com a Vera Pavlova são relações de fundamentação muito idealistas, de muito futuro e de rompimento com todos os tratados, digamos assim, de coerência social de época. São aqueles que rompem com a questão do matrimônio arranjado, são aqueles que rompem com a questão do padrão familiar, são aqueles que rompem com tudo. E o próprio Dostoiévski discordando do Chernyshevsky, que era um cara que vivia pelo jornalismo de um lado, um cronista jornalístico do outro lado, e falando com um outro Dostoiévski que também fazia parte de uma crônica jornalística, e dizia assim, peraí, cara, não dá para você achar que tudo é ideologia, que tudo é rompimento de padrão, que tudo é revolução. Você tem que ter necessidade de compreender que tipo de troca simbólica você está fazendo dentro disso, e eles acabam tendo uma luta por completo nesse sentido durante muito tempo nas narrativas e na própria a literatura. Vale a pena ler a obra O que Fazer do Chernyshevsky, vale muito a pena, e eu garanto a você não vai ficar decepcionado não. É um romance razoável. A primeira tradução foi muito ruim, sinceramente falando, mas tiveram outras traduções bem melhores e você consegue enxergar por isso aí. Bom, se você for olhar o livro propriamente dito, o livro também conta como notas do subsolo, né, por conta da própria ideia que está implícita no siríaco russo, no dialeto russo, mas realmente eu achei que a ideia de memórias é muito mais própria, porque o livro ele está dividido em 2 partes. Primeiro, o subsolo, onde é um cara extremamente nojento,
um cara um cara que você não gostaria de estar vivendo com ele, um cara, um asqueroso efetivamente, que faz uma construção a partir de uma narrativa única e um monólogo surpreendentemente potencial, que para alguns às vezes parece um monólogo meio arrastado, um monólogo de transição também para aquilo que depois seria efetivamente a novela nihilista do Dostoiévski, que está no A Propósito da Neve Molhada. Mas esse processo ele é bastante interessante, porque ele é um monólogo definitivamente subversivo, né? Então o termo podpole, essa atividade do subsolo, mas aqueles elementos bem subversivos, aquela coisa do escuro, daquela coisa do que não é transparente, do que tem algo por trás daquilo, ela está muito sugerida aqui. E aqui é que ele começa a bater em todas essas questões que eu estou dizendo aqui, principalmente no idealismo alemão e no racionalismo que vem ali. O idealismo alemão, na mão, ele tinha um propósito de uma tentativa de responder à pergunta de caráter metafísico, né? E esse processo maior é: de que forma eu posso definitivamente conhecer e definir o que é realidade? Não é à toa que Immanuel Kant vai trazer ao seu bojo muitos elementos morais, né? Tanto no contexto do consciente, do conhecimento, o livro Crítica da Razão Pura, mas também no Crise da Razão Pura, sobre a razão pura e sobre a razão prática, 2 livros, um enorme, outro menorzinho, e que vão trazer elementos básicos de dar um contexto inclusive estético à existência. Não se esqueçam que é Kant que vai resolver o problema da tal virada copernicana, né? Que chamam, quando atrás o empirismo através de Hobbes supunha que o Sol pode não nascer, efetivamente não é concreto que o Sol venha a nascer todos os dias daqui para frente, e entendia então que a silhueta de visão estética dependeria do sentimento, da experiência, daquilo que lhe é empática a ele, em contraposição à visão cartesiana, à visão racionalista. E quando vai se estudar esse processo, é o Kant que modifica a relação objeto-sujeito de ser subjetiva, que é uma perspectiva mais rumeniana mesmo, para ser uma perspectiva objetiva, ou seja, quem influencia o sujeito é o objeto e não o sujeito influencia o objeto. Gente, isso para o Dostoiévski é um absurdo. Dizer que os objetos podem influenciar-nos quer dizer que as culturas podem nos influenciar finalisticamente, que uma ideia pode nos influenciar para o resto da vida e nós nos tornamos refém a esse processo fenomenológico, tá certo? E aí ele vai fazer justamente essas questões todas, né? Este personagem, ele é um quarentão, ele é um preguiçoso, ele é um cara que ganhou 6.000 rublos e decidiu viver com aquele dinheiro. Tem uma empregada que ele mesmo diz que é uma camponesa feia e passa a ter uma vida muito mesmo silenciosa e cinzenta, tá certo? Então a crítica que ele vai fazer na página 33 a todos esses arquebouços, todos esses arcabouços de pensamento, são as críticas que estão propostas aqui dentro, né? O Šestov diz que a relação do subsolo pode ser considerada em comparação à relação platônica do idealismo, quando do mito da caverna. Eu acho isso aqui muito legal, porque o que você tem para ele na visão é que enquanto eu sou aquele que sai da caverna e encontro a luz, para Dostoiévski é o contrário, né? Não somos nós que saímos da caverna e encontramos a luz. Todos nós estamos dentro da caverna em escuridão e achamos que esse processo todo foi contemplado pela luz. E ele passa então a ter essa íntegra completamente nihilista.
o que eu acho nesse texto, de uma forma mais rústica, é que ele é assim, aí sim, ele é um profeta do século XX, ele é um profeta que antevê as duas grandes guerras, ele é um profeta que antevê as crises sociais, principalmente das primeiras metade do século XX, ele é um profeta que admite efetivamente que a sociedade não evoluirá, pelo contrário, ela será um elemento da mais pura e horrenda realização. Olha o que a gente está vivendo hoje, tá certo? E quando ele escreveu esse livro, ele é de 1861. Agora, gente, me desculpe, eu não estou com ele aqui, a editora me passou completamente por fora agora. Quando ele vai escrever esta obra, o que nós estamos tendo no século XIX, isso é muito descrito também pelo Tolstói em Guerra e Paz, são as heranças de um iluminismo, é a reposição da Europa com as suas monarquias, suas famílias monárquicas, e já na segunda metade do século XIX para cá está sendo fundeada aquilo que na verdade seria a Grande Guerra Primeira, uma guerra de famílias. Efetivamente uma guerra de famílias, da família russa, da família real alemã, da família real inglesa, daquilo que da burguesia francesa. Nós vamos ter essa da família real austro-húngara, inclusive tendo Ferdinando I como estopim de uma guerra, mas que já estava produzida, já estava construída. Tudo isso, gente, está aqui dentro, né? As impressões que o Notas do Subsolo nos traz a partir da década de 60 do século XIX, ela vai ser efetivamente aí sim uma das grandes e primeiras novelas existencialistas mesmo, sem dúvida nenhuma. O cara que vai trazer esses fragmentos, esse ex-burocrata, esse homem azedo, ele é a voz do próprio Dostoiévski contra tudo aquilo que se diz perfeito, belo, tudo aquilo que tem o seu final feliz, como se mostra lá com o Walt Disney, a sua Disney World. Ele é totalmente fora desse parâmetro ambiental Disney, digamos assim. Eu estou sendo altamente anacrônico. Isso quer dizer que, de certa forma, ele também vai ser contrário nos seus textos ao romantismo alemão. Tudo isso faz parte de uma conjectura de que ele não está escolhendo um ou outro para criticar, ele está criticando efetivamente tudo. Hegel na mão de Dostoiévski seria eu acho que Dostoiévski se irmana, por exemplo, a Schopenhauer. Tá certo? Então a questão da volitiva, a questão da vontade faz parte desse texto muito claramente. Por isso que a segunda parte é efetivamente uma novela. Na verdade, esse livro pode ser considerado uma novela. E se você dividir nos dois capítulos como aqui estão, é claro que você tem no primeiro momento um monólogo, que eu digo que é um monólogo subversivo, e depois você tem uma novela ao seu jeito trágico, né? Desde o início, o que você tem é um ser humano que vai vivendo dentro de uma constância de guerra psicológica, de uma destruição efetivamente. Um cara que escolhe de forma clara e muito desoladora que a viver só é melhor, e ele vai trabalhando todo esse monólogo até chegar ao processo da ideia da novela propriamente dito, que aí sim já não é mais uma mera narrativa de uma pessoa só, mas é a vida desse cidadão 20 anos antes, e que mostra como sem caráter ele já era 20 anos antes, como ele era um perfeito cafajeste. Então ele vai definitivamente no segundo texto ter contendas com o funcionalismo público, com os amigos como Zherkov, por exemplo, que já tinham um futuro trabalhado, construído dentro do arcabouço público, homens de família. Surge aí um diálogo de ódio, as questões dos entendimentos que ele vai ter com quase todos os amigos, uma relação efetiva dentro do prostíbulo. Esse homem do subsolo, ele vai atrás simplesmente das suas próprias satisfações, e isso é uma crítica ao hedonismo europeu, e principalmente, gente, uma crítica à burguesia e à nobreza de época, que viviam muito mais dos seus próprios prazeres do que entenderem da realidade da vida. Olha só, o Dostoiévski, ele vai nascer num orfanato e vai morrer
e vai morrer num conjunto de operários pobres em São Petersburgo. A ideia que se dá, e aí é o que fico enojado quando vão querer tirar Dostoiévski de um estudo em Milão, é que não se entende o que ele está querendo trazer para cá. A relação, por exemplo, com a prostituta Lisa, que me lembra muito a Marcela de Memórias de Brás Cubas, inclusive, que mais niilista é, senão a indicação de Machado de Assis e a ode que ele dá ao verme que consome o seu doente, né? Vale muito você ver, observar a sucessão de informações, a sucessão de trabalho, a sucessão aí a tese subjacente, que não é possível escapar do sofrimento que vai se ligar em Kierkegaard. Tá certo? Então, Memória do Subsolo para você. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, leia e faça o diálogo do Dostoiévski com Kierkegaard, com Schopenhauer, com Nietzsche, com Goethe, com Gogol, com Turgenev e com o nosso querido Tolstói. Até lá, curte o canal, participa do vídeo, esteja conosco, te espero na próxima. Até lá, gente!